Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, uma boa noite. Eu quero agradecer a Deus por esse versículo que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, e o versículo 1, que o apóstolo Paulo vem doutrinar a igreja de Roma, a igreja que lá estava servindo a Deus. E o apóstolo Paulo diz assim no versículo 13, olha, capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O apóstolo Paulo estava orientando os irmãos para que eles servissem a Deus e que eles tivessem cuidado com aqueles homens e mulheres que tinham autoridade, que eram superiores, que receberam de Deus essa responsabilidade de exercer essa função. Deus escolheu em todo o mundo, em todas as épocas, Deus escolheu homens e mulheres, dotou essas pessoas com muita sabedoria e entendimento, colocou em lugares superiores para orientar, para organizar e para deixar tudo em ordem. E o apóstolo Paulo, escrevendo para aqueles irmãos, para aquela igreja, ele diz: olha, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Esteja sujeito está falando de uma submissão. E todo homem e toda mulher deve ter as autoridades superiores, aquelas pessoas que estão acima de nós. E o apóstolo Paulo disse: olha, vocês estejam sujeitos, vocês estejam submissos. Ele continua o versículo: porque não há autoridade que não proceda de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, não existe nenhuma autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades constituídas foi Deus que criou, foi Deus que constituiu. Então vocês estejam submissos a eles. Vocês estejam sujeitos a essas autoridades. O versículo 2, olha o que é que diz o versículo 2, como é forte. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então veja bem o apóstolo Paulo escrevendo àqueles irmãos: vocês obedeçam, vocês sejam obedientes às autoridades, vocês respeitem esses homens e essas mulheres, porque Deus levantou ele para organizar a empresa, para organizar as secretarias, para organizar o país, para organizar a nação. Então vocês respeitem esses homens e essas mulheres. Vivemos um dia, uma sociedade, no século que estamos, em que a ideologia que estão surgindo no nosso século querem implantar na mente das pessoas muitos pensamentos contrários à palavra de Deus. E nós precisamos ir o que está escrito, precisamos estar dentro das escrituras, obedecer a Deus, que é a autoridade máxima, porque acima dessas autoridades superiores existe Deus, o Senhor absoluto e criador de todas as coisas, e nós vamos prestar conta a Deus de tudo que nós fizemos. E toda a autoridade que Deus constituiu, todos esses homens e essas mulheres que Deus separou, colocou na frente, se eles também não cumprirem as suas partes, eles vão prestar conta com Deus. Nós iremos prestar conta. Todos irão prestar conta com Deus um dia. Então fica esta palavra para cada um de nós. Eu vou terminando lendo esse versículo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então vamos ficar com essa palavra, vamos respeitar esses homens e essas mulheres que Deus colocou na nossa frente, sobre nós. Então vamos ter cuidado com nossos líderes, vamos ter cuidado com aqueles que estão nossos pais, que são superiores a nós. E todos aqueles que governam a nação. Que Deus abençoe, uma boa noite, um bom dia e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.